lá, pessoal. Ainda falando sobre integrais iteradas, integrais duplas iteradas, vamos fazer mais esse problema aqui, ó. Eu quero saber qual é a integral dupla na região R da função y vezes seno de xy dA, ou seja, eu quero o volume abaixo dessa curva e sobre a região R, que está no plano xy, delimitada por esse retângulo aqui, ó, que varia de 1 a 2 no eixo x, de 0 a y no eixo y. Tá claro? A gente sabe pelo teorema de Fubini que para calcular esse volume aqui, isso aqui vai me dar o volume abaixo dessa curva, eu posso fazer a integral iterada. Vejam que eu não coloquei os intervalos aqui, os intervalos vão ser 1 e 2 r π. Eu só não sei a ordem ainda, vou pensar um pouquinho antes. Da função y vezes seno de xy. Aí eu vou colocar dx dy ou dy dx. A dica que eu dou para vocês aqui é tentar começar sempre a fazer a integral mais simples para aquele problema. Porque se você começar com a mais complexa, às vezes só vai tornar seu problema mais difícil. E se você começar com a mais simples, na hora que você faz a substituição, não é o caso aqui, mas às vezes você vai ter muitos zeros por aqui, por exemplo, vai até facilitar a sua vida porque parte da sua expressão cancela. Vamos pensar. Olhando para a função, seria mais simples a gente integrar em relação a x ou em relação a y. E certamente em relação a x, porque o x aparece uma vez só. Em relação a y, eu teria multiplicação de duas funções aqui. Então eu vou integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y, ok? Se a primeira integral é em relação a x, então o primeiro intervalo vai de 1 a 2 e o segundo intervalo vai de 0 a π. Me ajudem com as contas então. Então o que eu vou ter aqui é a integral de 0 até π, e eu estou pensando agora nessa integral aqui, ó. A integral de y vezes seno de xy dx, variando de 1 até 2. Vamos pensar. O y é uma constante, não preciso pensar muito nele por enquanto. Eu quero pensar nisso aqui, ó. Seno de xy. O y é uma constante, lembrando, porque eu estou integrando em relação a x. Então, vou até escrever de outra forma. Estou pensando nessa função aqui, ó, vou aqui no rascunho. Seno de yx. Só para ficar claro que o x é que é a minha variável, tá? Aí eu quero pensar na integral daquela função. Você sabe que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Eu quero achar a função que derivando daquela, então o meu primeiro candidato é o cosseno. Vamos pensar aqui, ó, no cosseno de yx. Vou até riscar aqui, ó. Cosseno de yx. Se eu pegar essa função, cosseno de yx, eu estou investigando para ver qual vai ser o resultado aqui, ó, e derivar, como é que você faz a derivada? Isso é uma função composta, né? É como se fosse um 2x aqui dentro, por exemplo. Como é que você faz a derivada? Você faz a derivada da função como um todo, derivada do cosseno é menos seno. Então ficaria, ó, menos seno de yx vezes a derivada da função de dentro, da segunda composta. Derivando isso aqui em relação a x, yx derivando em relação a x vai dar y. Se vocês observarem o que eu tenho aqui, o enunciado foi muito bem pensado, já é exatamente o que está aqui, ó. Só basta trocar o sinal. Ó, eu tenho y vezes seno de xy, ó. Y vezes menos seno de xy, ou yx. Derivando o cosseno de xy daria isso. Como eu quero que dê positivo, é só trocar o sinal do cosseno que troca aqui também. Então eu sei que o resultado, a primitiva dessa função de dentro aqui, seria aquela função lá, ó, menos cosseno de yx, onde o x, que foi em relação a quem eu integrei aqui, varia de 1 até 2 dy. Aí é só fazer a substituição. Vou trocar então o x por 2 e depois por 1. Aí eu vou colocar ele na frente do y. Então eu vou ter agora a integral de 0 a π. Trocando o x por 2, vai ficar menos cosseno de 2y. Menos com menos dá mais cosseno, trocando o x por 1 de y, dy. Agora eu quero integrar essa função aqui. A integral de cosseno de y eu já sei, é seno de y. Agora eu vou pensar em relação a essa, ó. Qual seria um bom candidato de função para que a derivada dê menos cosseno de 2y? Não vou nem pensar no menos por enquanto. No cosseno de 2y seria o seno de 2y. Vou para o rascunho de novo, ó. Vou começar com a função seno de 2y. Eu quero derivar essa função e quero ver se vai dar essa aqui. Não vai, mas a gente consegue adaptar. Vejam só. Se eu pegar o seno de 2y e adaptar, e derivar, desculpa, eu vou ter como derivada o cosseno de 2y vezes a derivada de dentro, ou seja, vezes 2. O que eu tenho que adaptar aqui? O que eu adaptar aqui com constante, eu adapto aqui também
para poder chegar exatamente nessa. Ó. Então me ajudem. Aqui deu cosseno de 2y vezes 2. Primeira diferença que eu quero que dê um menos na frente. Então é só colocar um menos aqui e colocar um menos aqui. Primeiro passo já foi feito. Segundo passo, aqui ó, tem um 2 multiplicando fora, coisa que aqui não tem. Como é que eu faço para esse 2 não aparecer? Bastava na origem eu ter multiplicado por meio, que quando aqui no final eu multiplicar por meio também, eles vão cancelar. Olha lá, o meio daqui cancela com o meio dali, coube no vídeo? Coube, ó. Os dois cancelam, dá exatamente o que eu tinha aqui. Ou seja, quem é integral de menos cosseno de 2y é menos meio vezes seno de 2y. Aí ficou fácil agora. Ó. Integral de 0 a π de menos meio vezes seno de 2y. Aqui, ó, mais seno de y, onde esse y varia de 0 a π. Agora ficou até fácil fazer substituição. Quando você trocar o y por π, aqui vai dar 2π, aqui vai dar π. Seno de 2π é 0, seno de π é 0. Quando você trocar o y por 0, seno de 0 é 0 e seno de 0 é 0 de novo. Resultado dessa integral, 0. Na verdade, esse volume ele acaba se cancelando por ficar um pedaço para baixo do eixo x. Tá aí, ó. Esse é o resultado dessa integral iterada. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.